Olá pessoal, Marina Soares, estou aqui hoje para compartilhar com vocês as características de um líder ao extremo. Pois é, se eu te perguntasse quais são as características de um líder que se diferencia, independente do tempo, do ambiente e das pessoas que ele convive, ele sempre consegue impactar as pessoas positivamente. Quais seriam essas características na sua opinião? Me diga. Pois é, esse foi um tipo de questionamento que eu tive na semana passada ao atender um executivo que está com um grande desafio de liderança. E com base na minha experiência de 20 anos e na formação de diversos líderes, eu consegui identificar características que diferenciam grandes líderes das pessoas que simplesmente estão no cargo por estar. Pessoas que, independente dos desafios, independente do budget, independente das pessoas, do ambiente, sempre deixam marcas. A gente consegue, depois de um tempo, identificar aquelas pessoas que brilham na liderança das que não brilham. E a principal e a primeira característica de um líder ao extremo, eu vou te dizer qual é. Primeiro, elas entendem que liderança é um meio e não um fim. Ou seja, essas pessoas num belo dia acordaram e entenderam que para conquistar aquilo que elas mais desejavam, ou seja, seus sonhos, ela precisa de pessoas. Ela precisa engajar pessoas, ela precisa se conectar com as pessoas, porque é através das pessoas que ela vai realizar aquilo que é mais sagrado para ela. Então, todos os líderes ao extremo possuem sonhos. Não são pessoas que simplesmente acordaram e falaram: puxa, eu quero ter um cargo de gerente, eu quero ter um cargo de diretor. Não, essas pessoas acordaram um belo dia e falaram: eu tenho o sonho de conquistar, de construir algo. E aí, no meio da jornada, liderar pessoas faz parte. Não é o final, é só um meio para algo um pouquinho maior. E aí, quando eu entendo que eu preciso das pessoas para conquistar aquilo que é mais sagrado para mim, automaticamente eu vou me dedicar nessa relação. Eu vou me dedicar a cuidar das pessoas. Eu vou me dedicar a engajar as pessoas, a fazer a conexão de ganho, né? O que elas vão ganhar com o meu sonho? Então eu vou olhar para isso com mais carinho, com mais cuidado. Além disso, eu sou extremamente motivado, porque eu aspiro a algo maior. E eu conecto as pessoas na minha aspiração. Eu tenho resiliência porque o sonho te traz esperança, te traz um coração resiliente, te traz um coração persistente. Então, um dia não deu certo, você vai lá, né? Se motiva e continua. Todos os grandes líderes eram grandes sonhadores também. Você pode falar: Marina, isso é propósito? Pode ser propósito para você, que eu acho que propósito ficou muito banalizado, né, nos tempos de hoje. Como se fosse uma coisa utópica, como se a gente não alcançasse isso nunca. Eu gosto de falar de sonho mesmo. Grandes líderes que deixaram marcos na nossa história, por exemplo, Luther King, ele não acordou um dia e falou: puxa, eu quero liderar uma rebelião. Ele acordou um dia e falou, né? Eu tenho um sonho de igualdade entre raças. E conectou milhares de pessoas, mobilizou milhares de pessoas. Gandhi, o sonho de paz. Mandela, também o sonho de igualdade. Quantas pessoas eles engajaram nesse sonho? Então, a primeira coisa, se você quer ser líder, questiona-se: por que liderança ou liderar é importante para mim? O que isso está conectado com aquilo que eu tenho de mais sagrado, aquilo que eu quero conquistar? Porque se você não ver essa conexão, você não vai se dedicar nos aspectos de liderança. Então, a primeira coisa, grandes líderes sonham e entende que liderança é um meio e não um fim. E aí, como você se avalia
nesse quesito de sonhos? Me conta e me escreve aqui. E logo mais eu vou compartilhar outras características imprescindíveis para ser um líder, uma estrela. Até mais!